Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Você pode tomar o seu lugar nesse momento, em nome de Jesus. Então, nessa manhã, o pastor não está presente. Ele precisou atender uma igreja. Confundiram a data, porque, na verdade, ele ia estar na quinta. E aí confundiram, aí colocaram para domingo, porque ele falou: ai, Cristiane, eu não queria deixar de estar na igreja. Domingo de manhã. E ele não podia, né, deixar de estar lá, porque ele tinha se comprometido. Mas à noite ele estará aqui, estará aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? E a minha palavra para o seu coração, para o meu coração nessa manhã, tem como tema: pare de fugir. Fala para a pessoa que está do seu lado: para de fugir. Para de fugir. E quando eu pensei nisso, nós somos fugitivos, não é verdade? Nós gostamos de fugir. Quantas vezes fugimos daquilo que Deus tem para nós? Mas não adianta você fugir. Quanto mais você foge, mais Deus te encontra. Fala para a pessoa que está do seu lado: quanto mais você fugir, mais Deus vai te encontrar. Sabe, não adianta querer fugir daquilo que Deus tem para nós. Não adianta você fugir do propósito lindo que o Senhor preparou para a sua vida, né? Até mesmo das lutas, as adversidades, tudo isso faz parte para que venhamos a chegar no propósito que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes nós queremos, de alguma forma, fingir que nada está acontecendo. Queremos, de alguma forma, como dizem, né? Aquela frase: eu quero ir para uma ilha deserta. Não tem jeito. Se a palavra de Deus fala: se você vai no mais profundo oceano, o Senhor está. Se você tomar as asas da alva e habitar nos extremos, a palavra fala o quê? Até ali, no Salmo 139, o Senhor está em todos os lugares. Não adianta, não tem como correr. Se você vai no mais alto da montanha, se você vai numa profundidade maior, não importa aonde você estiver, o Senhor estará ali também presente. Ele estará lá contigo e juntamente com você está o teu propósito. Então, não fica adiando aquilo que o Senhor quer fazer hoje na sua vida. Vá e vença. Não fuja. Sabe, não fuja das tuas guerras. Lute. Para que fugir? Quantas vezes nós ficamos adiando algo que não vai ter jeito? Você vai precisar enfrentar, né? Talvez o gigante esteja lá dentro da sua casa e você faz de tudo para correr. Você começa a criar uma agenda, você inventa um passeio, você inventa um trabalho, você dá voltas. Mas não adianta, a tua luta, ela está ali. Você só está adiando aquilo que você poderia guerrear hoje. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Vai e vença, porque a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores. Então nós já temos a palavra de vitória que está escrito. O Senhor falou que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Então nós podemos ir e nós podemos vencer em nome de Jesus, porque somos capacitados por Ele. É Ele que nos capacita, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos levanta, que nos dá as armas certas para lutarmos. Então não fuja das suas guerras, né? Quantas vezes somos aquelas ovelhas fujonas, né? Foge para cá, foge para lá, não adianta. O problema, ele permanece naquele lugar ali. Lute, sabe? Lute com todas as tuas forças. Guerreie com todas as tuas forças, sim. Sabe? Encare, jejue, ore, adore. Sabe, essas são as nossas armas espirituais. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. Mas a nossa guerra é contra as hostes malignas, principados que operam nas regiões celestiais. Muitas vezes estamos tão próximos de alcançar aquele sonho, né? Aquele propósito, aquela vitória. Mas aí fugimos. Aí queremos correr do problema, não queremos falar no assunto, não queremos lutar.
E aí não saímos do lugar, ficamos paralisados. Ficamos parados, estagnados no meio do caminho. Não pare. Talvez você tenha parado 10, 20, 30, 40 anos no deserto, né? Talvez você esteja parado dentro daquilo que Deus te chamou. Talvez você fugiu e agora você não dá mais para fugir. Chega uma hora que não tem como. Então, não fuja, né, das suas guerras. Lute até você ver a glória de Deus sendo manifesta, até você ver, sabe, se cumprindo aquilo que Deus tem para fazer, talvez dentro da sua casa, na sua família. Talvez a tua luta seja contra o seu próprio eu, seja contra você mesmo, contra as suas vontades. Então lute contra a tua vontade, lute com todas as tuas forças, sabe, até o último sangue, mas lute. Não desista daquilo que Deus tenha para você. E na palavra de Deus vai falar um relato. Vamos lá, abrir em 1 Reis 19, versículo 5. Vai falar de um homem que foi um guerreiro, que lutou, um grande profeta. Mas esse profeta chegou um momento que ele ficou com medo, que ele ficou cansado, e ele começou a querer dar uma fugida daquilo que Deus tinha para ele. E eu gosto de falar sobre isso, porque eu fico pensando que talvez todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos vontade de deitar embaixo de um zimbro e dormir, né? E só acordar depois que todos os problemas fossem resolvidos. Mas eu já vou te dizer, não vai ser resolvido. Esse sono não faz resolver os seus problemas, né? Esse sono não vai te promover, porque existem situações que nós precisamos lutar, que nós vamos precisar enfrentar, nós vamos precisar viver cada momento, vamos precisar passar para poder ser moldados por Deus, para poder ser tratados pelo Senhor, e então alcançar o ensino, o tratamento, para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Então, em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 5, vai falar sobre esse profeta que chegou no momento da vida dele, depois de ele ter, né, guerreado contra Baal, contra os profetas, depois de ele ter vivido grandes experiências com Deus, chegou no momento da vida dele que ele foi perseguido. No capítulo 19, vai falando assim, começa no versículo 1 dizendo assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas espadas. Ou seja, Elias, ele estava vivenciando uma grande vitória. Ele havia vencido os profetas de Baal. Ele tinha experimentado a glória de Deus. Ele tinha visto o milagre acontecer. Ele ficou famoso até então. O nome dele percorreu por todo Israel. Olha, ele é o cara. Esse é um profeta de Deus, um homem de Deus. Mas então chegou aquele momento de fraqueza, né? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e chegou aos ouvidos de Elias. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer: Faze-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Então aquela palavra entrou no coração de Elias e ele teve medo. Aquela mensagem começou a dar uma tremedeira nele, e ele sabia que aquela mulher era uma mulher má. Mas depois de tudo que Deus tinha feito, depois de ele ter experimentado do grande poder de Deus, Deus poderia também destruir, mas naquele momento faltou fé, talvez, na vida de Elias, faltou forças para encarar aquela adversidade, faltou um pouco de ânimo para que ele se levantasse, né, e reagisse. Ele não reagiu, e o que ele fez? Ele deixou a ser dominado pelo medo. Todos nós temos medos, e o medo, ele é até bom no sentido protetivo, porque ele nos protege de muitas coisas. Ele vai nos proteger de algumas situações, mas nesse caso aqui, o medo fez com que Elias fugisse,
fez com que Elias entrasse num sono da depressão, fez com que ele quisesse morrer, fez com que ele não quisesse mais existir. E a palavra de Deus diz aqui: temendo, pois, Elias levantou para salvar a sua vida. Ele pensou: essa mulher vai me matar, eu vou morrer, o que eu preciso correr? Eu vou fugir dessa situação, eu não vou encarar esse problema, eu não vou lutar. E quantas vezes nós estamos assim também? Quantas vezes vivenciamos dessa forma e pensamos: eu não vou lutar, esse problema vai me destruir, então eu não sei o que fazer. O que eu faço? Eu fujo. E a palavra de Deus fala no versículo 5: deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Sabe, ele foi para debaixo do zimbro, ele foi dormir, mas aquele sono que ele tirou não foi aquele sono para descansar. Todos nós precisamos ter um momento de repouso. A Bíblia fala sobre o sábado, sobre o dia do descanso, mas isso aqui não era o descanso físico, o descanso do renovo das forças, do ânimo. Esse descanso aqui era um descanso de fuga, era um sono de fuga, um sono da depressão, um sono para fugir dos problemas, onde ele não queria saber, ele não queria pensar em como ele ia enfrentar aquela mulher, como ele ia enfrentar aquele problema. Talvez você que esteja aqui nessa manhã também esteja vivenciando dessa forma. É um homem, grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas tem fugido dos teus problemas. Você não quer guerrear, você não quer orar, você não quer jejuar, você não quer falar com ninguém, você não quer buscar ajuda, e então você foge da situação. Porém, eu estou aqui para dizer para você: pare de fugir. Pare de correr dos seus problemas, porque Deus, Ele tem uma capacitação para você. Deus, Ele te chama para você ir para o monte. Deus te chama, sabe, para que você possa viver o propósito dEle na sua vida. E a palavra de Deus diz que então ele ficou embaixo daquele zimbro e ele dormiu, mas ali no meio daquela adversidade, um anjo tocou. Sempre vai ter alguém para nos ajudar. Deus sempre vai enviar um anjo. Deus sempre vai enviar alguém para tocar em nós, né? Para nos despertar. Talvez eu seja esse anjo que está aqui para tocar a tua vida, para dizer: desperte, acorde desse sono, pare de fugir, porque Deus tem grandes coisas ainda para fazer na sua vida. O Senhor não te chamou para ficar nessa sonolência espiritual, para ficar nessa depressão espiritual, sim, para ficar fugindo, correndo daquilo que Deus tem para você. Deus tem coisas lindas. Enquanto paramos de viver, paramos de ver o sol brilhar, paramos de experimentar da glória de Deus. E Deus tem promessas lindas, Deus tem conquistas lindas para a sua vida. Eu sempre costumo dizer, gente, enquanto a vida, nós temos que viver. A vida é para ser vivida. E quantas vezes nós queremos fugir, quantas vezes nós queremos correr, nós queremos dar um start e paralisamos. O Senhor te chama nesta manhã para ser despertado. E então aqui a palavra de Deus fala: ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas, uma botija de água, aquele pão de alho, né? Tipo da Márcia Ângela, assim, sabe? Tá falando pão em brasas, né? Uma botija de água. E ali o que aconteceu? Ele recebeu uma provisão daquele anjo. Ele recebeu um alimento para o seu sustento. Mas ainda ele mesmo tendo recebido, ele comeu e voltou a dormir. Voltou para o sono da depressão de novo. Ele se alimentou, recebeu a palavra, mas voltou de novo para aquele lugar. Talvez você tenha se levantado, tenha recebido a palavra, mas voltou novamente para aquele lugar de depressão, para aquele lugar de sonolência, para aquele lugar de fuga. E nesta manhã o Senhor te chama para se despertar. O Senhor te chama para que você venha a se levantar. Não volte a dormir. Fala para o teu irmão aí: não volte a dormir. Acorda. Acorda, irmão.
A vida continua. Muitas vezes estamos fugindo através do sono, né? Através da nossa fuga, através daquele tempo, eu não quero saber de nada, eu vou ficar aqui nesse banquinho, né? Eu vou vir à igreja, vou voltar, eu não quero falar com ninguém. Isso é um sono espiritual. É um sono, nós queremos dar aquela paralisia, queremos fugir daquilo que Deus tem para nós. Não fuja. E a palavra de Deus fala que ele olhou, viu, comeu, estava bom, bebeu água e voltou a dormir novamente. E novamente veio um anjo para despertar ele. Talvez você esteja sendo despertado pela segunda vez. Talvez você esteja recebendo mais uma chance da parte de Deus. Se você hoje está recebendo mais uma chance da parte do Senhor, não despreze. Não despreze essa chance e pare de fugir. Sabe, essa oportunidade, ela pode não chegar novamente, pode não bater novamente na sua porta. Então, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos toca, quando o Senhor nos desperta, nós temos que nos levantar e continuar. Porque muitas vezes o problema é tão grande, muitas vezes as situações veio para te paralisar, para te matar. A guerra chegou e se instalou para matar os teus sonhos, sabe, para acabar de vez com tudo aquilo que o Senhor tem para você. E muitas vezes você aceita aquela situação, sabe, a palavra de Deus fala que Ele não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de ousadia. Seja ousado, não desista, avance, vença. Nós somos mais que vencedores. E então a palavra de Deus diz, aqui no versículo 7, voltou a segunda vez, e levanta-te e come, porque o caminho... Não, no versículo 6, né? E ali no versículo 7, voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ou seja, há uma jornada para você passar. Há um processo. Nós não podemos ficar paralisados. Vamos passar por momentos de tratamento. Vamos passar por um momento onde vamos receber a palavra de Deus. Onde vamos ser tocados, onde vamos ser tratados, onde vamos ter que deixar coisas na nossa vida. E muitas vezes estamos ali dormindo, paralisados naquele problema, fugindo, sabe? Fugindo daquilo que o Senhor nos chamou para viver. Mas eu quero dizer para você, o caminho será longo. Ali o anjo falou, vai ser longo. Muitas vezes a nossa jornada não vai ser rápida. Estamos numa geração onde precisa ser tudo rápido, onde a ansiedade tomou conta da sociedade, onde tudo tem que ser para ontem. Se não acontecer agora, eu não quero mais. Se Deus não responder agora, eu não quero mais. Eu vou desistir e eu vou fazer aquilo que eu quero. Se Deus não me respondeu, se Deus ainda não me deu um sinal, e muitas vezes vamos precisar caminhar, porque é nessa caminhada que está o segredo. É nessa caminhada que vai ser o nosso desfrutar de um relacionamento com Deus, de uma intimidade com Deus. É nessa jornada que vamos crescer, que vamos ganhar, sabe? Vamos ganhar os nossos músculos espirituais, que vamos ser treinados, sabe? Que vamos ter o prazer. A resposta de Deus, achamos às vezes que a nossa alegria está apenas na conclusão, no final. Mas não é no final, é no meio também. É no meio do processo, é ao longo da jornada. Você aprende, você faz amigos, você conhece pessoas, não é verdade? Aí depois, quando aquela história se conclui, você fala, gente, quanta coisa, como eu cresci, quantas coisas boas Deus me ensinou, como eu estou diferente, como eu não sou mais a mesma. Então nós não podemos ficar fugindo desse caminho que é longo.
Sabe, a cada degrau que você sobe é um nível com Deus. Cada degrau é uma experiência, é um tempo novo. E nós precisamos ter esse prazer de caminhar com Deus novamente. Às vezes só queremos a bênção, a resposta e pronto. O prazer instantâneo, isso é coisa de viciado, né? A dependência química é assim. Por que vai injetar lá na veia? Porque eu quero o prazer agora. Eu quero a resposta agora. Então você vai lá, tem um negócio que é tudo de uma vez. Deus não vai fazer tudo de uma vez. Existe um caminho a ser percorrido. Existe uma estrada, existe uma jornada. As coisas com Deus, elas não acontecem assim. Algumas sim, mas outras não. E ele fala ali, Deus fala, o anjo fala para Elias, Elias, agora você levanta, porque a caminhada vai ser grande. Você ainda tem uma jornada. Você tem um caminho para percorrer, né? Eu me lembro que quando a Raquel nasceu, a enfermeira, ela pegou a Raquel no colo, o Júnior estava ali Júnior estava na sala de cirurgia, e ele pegou e falou assim, pai, agora é só você criar, né? Colocou na mão a Raquel gritando, a Raquel muito escandalosa quando nasceu, estrondou o hospital todo, aquele grito agudo, fino, né? E ela foi direto para o colo do pai dela, e a enfermeira falou assim, pai, agora toma, é só criar. Eu senti o peso, eu falei, eita, meu Deus, agora começou, né? O segundo filho, agora começou. Depois daquela gestação, depois de ter passado, porque, né, a gente passa por todo aquele momento, aqueles 9 meses, que nos dão uma grande experiência. E quando nós estamos no primeiro filho, a gente pensa, ai, agora vai aliviar. Não, agora vai começar, né? Agora vai iniciar uma outra jornada, um outro aprendizado, uma nova fase, e a gente vai esperando. Outro dia eu estava conversando com a minha sobrinha, que teve o primeiro filho, e ela falou, meu Deus, como vocês conseguem ter o segundo filho? Como assim? O filho dela tem 1 ano e pouco. Ela falou, até hoje parece que eu não consegui me encontrar mais na minha vida. Eu não consigo mais me achar. Como que vocês conseguem ter um segundo filho? A minha vida virou de cabeça para baixo. Eu falei, amada, tem um longo caminho aí ainda. Eis que te digo, tem uma longa caminhada, não é verdade? Então tem muitos processos ainda para se viver, né? Tem a infância, eu cheguei até a adolescência, tem uma jovem lá em casa, mas eu sei que tem mais, né? Depois quando os filhos casam, deve ter os netos, né? Eu imagino que tem todo aquele processo. O caminho é longo e a gente não pode desistir. E nós temos que curtir. Eu penso nisso, eu preciso curtir, vivenciar, experimentar, ser feliz na minha jornada. Ser feliz em cada momento, sabe? Experimentar de tudo aquilo que Deus tem para fazer. E vamos caminhando. E então a palavra fala... Ele olhou e viu o pão cozido, versículo 6, versículo 7, versículo 8. Levantou-se, pois comeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, depois ali, ele comeu e ele se levantou. Muitas vezes a gente só quer ficar comendo, né? E não quer levantar nunca. Tem que levantar, amada, amado. Tem que levantar e caminhar. Tem que seguir. Só queremos ficar recebendo a palavra de Deus, as promessas, as revelações. Deus já falou que tinha que falar com você. Agora levanta e vai. Agora segue, age. Agora é atitude. Agora segue em frente. Segue o caminho que Deus preparou para você. E às vezes a gente quer ficar só. Me dá mais comida, Senhor. Já te dei tudo que era para tu comer. Já falei. E com a força daquela comida ele caminhou. E eu coloquei aqui, existe o sono do descanso e o sono da fuga. Eu pergunto para você, qual o sono que você está vivendo hoje? É o sono do descanso? A gente precisa descansar mesmo. Descansar no Senhor. Descansar o nosso corpo físico, corpo, mente, né? Precisamos descansar. Mas será que o teu sono hoje
É o sono da fuga? É o sono para fugir daquilo que Deus tem para você? Descanse, mas quando você descansar, descanse em Deus. Precisamos descansar no Senhor. O sustento e as bênçãos de Deus vêm por intermédio da fé e do descanso, é verdade. Existem situações que não há nada para você fazer mais. Você não precisa fazer mais nada. Você já lutou, já guerreou. Agora é hora de você confiar no Senhor e descansar e esperar o agir dEle. Existem momentos, sim, que é momento para descansar. Mas esse sono de Elias, que nós lemos aqui, foi o sono de fuga. Não podemos viver o sono da fuga. Salmo 127, versículo 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então esse dorme aqui é enquanto descansam. Quando nós confiamos e somos sustentados por Deus, Deus ele age na nossa casa, ele age na nossa família, ele age nas nossas dificuldades, ele vai nos dando sustento, ele vai trazendo a provisão, ele vai nos dando tudo o que nós precisamos, porque nós estamos confiando nele, estamos esperando nele, estamos descansando nele. Então descanse, mas descanse no Senhor, descanse em Deus, porque aí sim, enquanto você descansa, Deus ele trabalha por aqueles que nele esperam. Elias estava dormindo para fugir, ele queria fugir da situação. Será que você está nessa sonolência espiritual porque você quer fugir dos seus problemas? Será que você só quer dormir de fato e de verdade? Só durmo. Por quê? Toma remédio, né? Existem aqueles que vão tomando remédio para dormir, para esquecer os problemas. E depois vai ficando cada vez mais debilitado. Sabe, Elias estava dormindo para fugir, então não fuja. Siga o seu propósito. Levanta-se, coma e siga no seu propósito. Vá para a sua jornada. Vá para os seus 40 dias. Vai seguir em frente. Vai viver aquilo que Deus quer que você viva. Siga, lute, guerreia. Não desista de tudo que Deus tem para te dar. Passe pelos processos que tiver que ser enfrentados, enfrente as suas guerras, ó. Coloquei esses meninos aí abençoados aí, ó. Homens futuro dessa igreja. O presente, vão fazer diferença no presente e no futuro, em nome de Jesus. Né? Porque as gerações vão passando. Sei por que vocês estão rindo tanto. As gerações vão passando, gente. E é vocês que vão ficando. E precisa-se ter essa postura. Precisa-se enfrentar as suas guerras. Enfrente as suas guerras. Não fuge. Não fuja das guerras. Ó, cara de brabo, deu até medo, né? Está incentivando a você enfrentar suas guerras. Levante e come o rolo. A palavra de Deus vai falar lá em Ezequiel, capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1, diz assim: come o que achares, come este rolo. A Bíblia, ela foi escrita, ela colocada em pergaminhos. E esse rolo era onde estava escrito a lei de Deus. E era à frente e atrás. Ali era a mensagem, a palavra de Deus. E ele fala assim, o anjo fala para Ezequiel: come o que achares, come este rolo, né? E aqui no versículo 2 diz assim: então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Então o Senhor falou: come. Pegue a palavra de Deus, a mensagem de Deus é para nós comermos, é para nós termos para nós como verdade, ainda que muitas vezes não estamos entendendo o que Deus quer fazer, mas nós temos que ter ela como a nossa verdade. Nós temos que guardar, como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então precisamos agarrar essa verdade, precisamos comer
né? Quando comemos algo, nos alimenta, nos fortalece, nos levanta. No versículo 3 diz assim: e me disse, filho do homem, dá-me de comer. Dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca me era doce como mel. E aí nós lembramos de um outro versículo. Lá no Salmo 119, 103 diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Então a palavra de Deus, ela é mel, ela é doce. Mas quando nós recebemos de bom agrado, precisamos receber as promessas, precisamos receber a mensagem da cruz como mel, como algo que é bom para mim. Quantas vezes não estamos aceitando, estamos rebeldes, Deus está falando algo conosco que eu não quero ouvir isso, Senhor. E Deus está falando, está trazendo a revelação dEle através das pessoas que pregam aqui, através da sua vida lá no secreto, e você não está aceitando, você não quer ouvir. A palavra de Deus fala que nos últimos dias eles vão ter como comichão nos ouvidos, porque eles vão falando, eles vão ouvir, mas não vão querer ouvir a mensagem. Então nós precisamos comer, nós precisamos absorver aquilo que Deus tem para nós e agarrar isso para a nossa vida. Então Ezequiel, ele recebeu essa mensagem e ele falou, e ele fala que ele abriu a boca e ele comeu, e quando ele comeu, ele viu que era mais doce que o mel. Quando nós recebemos as verdades de Deus, quando nós temos coragem para aceitar aquilo que Deus tem para a nossa vida, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe, quando recebemos, isso vai nos fazer bem. E quantas vezes estamos querendo fugir daquilo que Deus tem para nós? Após ter comido, conseguiu chegar até o monte. Ele voltou a viver o propósito da sua vida. Ou seja, ele andou 40 dias, 40 noites. Ele teve a força e ele conseguiu entrar dentro do propósito. Meu amado e minha amada, Deus também está te chamando para você ir nessa jornada, para você entrar nesse propósito que Deus tem para a sua vida. O Senhor tem te chamado para ir em direção àquela conquista, a sua vitória, seja na sua família, na sua casa, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, dentro do seu chamado. Ele tem uma vitória, ele tem algo, ele quer te levar até o monte. O monte é o que, gente? É o lugar de adoração, é o lugar de perfeita glória de Deus, onde nós temos comunhão, onde nós temos um relacionamento íntimo com o Senhor. Elias voltou para o propósito que Deus tinha para ele. Não fuja, mas siga em frente. Sabe, vamos ser tentados no meio dessa jornada. Vamos ser tentados a paralisar. Vamos ser tentados a fugir. Vamos ser tentados a deixar para trás aquilo que o Senhor quer que nós façamos, aquilo que Ele quer que nós vivamos. Mas a minha palavra para você hoje é: não fuja. Segue em frente, encare a situação, lute, guerreie, experimente daquilo que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque você é capaz. Eu tenho que dizer que você pode mais do que você imagina. Todos os dias eu tenho que dizer para mim: você é capaz, você vai vencer, você é vencedora, não na tua força, mas na força do Senhor, na força do Espírito Santo. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, igreja, recebe essa palavra para o teu coração. Não, pare de fugir. Siga em frente em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus.